Olá, meu pessoal, bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo Soares. Hoje fazendo algumas pinceladas sobre a Inquisição, como prometido ontem, e citando inclusive o filme O Nome da Rosa, não falar sobre o filme, porque senão vou estragar aqui, muitas pessoas nunca assistiram. Eu tive o prazer de assistir esse filme várias vezes, inclusive final da década de 70, início de 80, eu fui assistir no cinema, aqueles cinemas antigos, com meus alunos, e vou dizer o seguinte, este filme fala tudo. O que eu falarei aqui é a síntese do que é a Inquisição, o que é o departamento criado pela igreja, no seio da igreja, nasceu no seio da igreja, no ano de 1184, pelo Papa Lúcio III, foi criado esse departamento da Santa Inquisição. De santa não tem nada. Mas antes, eu quero só mostrar uma coisa. Só para mostrar a fonte que eu tenho da Papisa Joana, tá? Muito interessante. Muito interessante. Então, tem livros sobre ela. Documentos que dá mais credibilidade que ela existiu. Mas a igreja nega, tá? Mas esse assunto já foi, inclusive, falado por mim, né? Só para mostrar que eu tenho a fonte. E fontes. Voltando à questão, como disse, 1184, pelo Papa Lúcio III, e oficializada como instituição dentro da igreja, até século XVII permaneceu esta horrenda Inquisição, mas o departamento continuou e continua até hoje, que chama-se Congregação da Doutrina da Fé. Só não queima mais e não tortura mais. Mas tortura por outras questões, que eu acho que é até uma tortura psicológica. É quando tu é proibido de falar e de pensar. Isso para mim é uma tortura, né? Imagina se eu fosse proibido de me expressar, de falar. Né? A tortura psicológica é horrível, né? Mas, inclusive, ela foi dirigida pelo Joseph Ratzinger, o alemão, que se elegeu Papa. Bento XVI. Não que ele fosse um torturador, mas é um departamento que eu aceitei e concordo com uma coisa que fizeram. Foi lutar contra, não aceitar a teologia da libertação. Isso bate palmas. Já começou lá com João Paulo II, contra o comunismo. Porque a teologia da libertação é exercida por padres simpatizantes de comunismo, que querem mostrar um Jesus completamente comunista. Não, Jesus foi salvador das almas. Né? Mas aí é questão teológicas e é outro departamento. Mas eu digo o seguinte, Bento XVI foi duro nessa parte, conseguiu. Condenou, proibiu por um ano lecionar, retirou das prateleiras os livros, editada pela editora Voz, especialmente o livro Igreja, Carisma e Poder. Eu li, horrível. Emprestei para uma professora de português na época, nunca mais me devolveu. Mas, por favor, comitê político dentro da igreja não dá. E ele saiu da igreja, foi excomungado e casou com uma ex-freira. O irmão dele é padre, inclusive eu já falei, o Clodovs Poff e outros. Teve um bispo que eu tinha uma simpatia enorme, sempre gostei dele, Dom Paulo Evaristo Arnes. Era um homem muito bom, progressista. Eu gosto de bispos progressistas, mas não que chega ao ponto de admirar sistema de Marx, teoria de Marx, de Stalin, Trotsky, de Mao Tse-tung, né, de Castro, Fidel. Aí tem santa paciência, né? Nesse ponto, eu boto pau. Só que não é a Inquisição. Aquela Inquisição que foi instituída lá no século XII e depois no século XV, quando Tomás de Torquemada foi o presidente, o frade dominicano que dirigiu esta doutrina, esse departamento inserido dentro da igreja para supervisionar, cuidar, processar, punir aqueles que
não obedecem às regras da igreja e tem que ser somente os dogmas. E aí foi um período horrível, tu imagina, né? Imagina a igreja dizia que a Terra era o centro do universo, era o sistema geocêntrico. E hoje nós sabemos que não é verdade. O centro do nosso universo, a nossa galáxia, nosso centro é heliocêntrico. Hélio, do grego, Sol. E os demais planetas fazem a volta ao redor do Sol, o estado de translação. E o estado de rotação no seu próprio eixo. E a igreja dizia que a Terra era Gel, o centro, Gel quer dizer terra, né? A deusa Géia da grega, e estática. Não tinha movimentos. Então essas coisas medievais, obviamente, e como a pessoa dizia que não era assim, era condenado. Por exemplo, Giordano Bruno foi queimado. O frade católico romano foi queimado na fogueira da Inquisição. Galileu Galilei ia para a fogueira. Ele só escapou porque ele era influente e tinha um bispo muito amigo dele. E a filha dele era freira, conseguiu fazer, né, a sua parte lá de não queimar o pai, mas ele ganhou prisão, né, dentro de casa pro resto da vida. E negou. Das pesquisas astronômicas mostrando que o planeta não é assim, nós não somos o centro do universo. E que existem mais outras, milhares de galáxias. Mas isso é assuntos assim, interessantes, essas coisas mais complexas, mas coisas simples eram jogadas na fogueira. Uma mulher lá, dona de casa, ela fazia um chá escondido para o marido, com as suas ervas. As herboristas eram condenadas como bruxas. Gato preto não era bem visto. Foi tão horrível de matar esses bichos, os gatos, especialmente pretos, e não permitir que os cristãos da época tivessem esse bichano em casa, que foi o motivo que levou a peste negra a matar 1/3 da população da Europa por ignorância, pura ignorância. Porque não tendo gato, proliferou mais ratos. A peste bubônica. Famoso na história, a peste negra, né? Então, por aí. A Inquisição foi horrível. Ela imperou mais forte, mais déspota na Península Ibérica. Sul da Espanha e Portugal, onde havia mais judeus e árabes. Porque desde o século VIII, 711, da Arábia, vieram os árabes e tomaram conta de todo o norte da África, e depois adentrando pela Península Ibérica, e aí tinha os cristãos novos. Aquele que não podia ser judeu, então ele tinha que mentir que era cristão, e, né, nas suas orações do Talmud, né, aí a Havé, as suas orações, ele ia na missa, ia ao culto, à missa, mas no seu intimismo era judeu. Mas se descobrisse, ele era assassinado. Os árabes piores ainda, né? Os árabes piores ainda, professando lá a religião de Maomé, do Alá, né? Que sabemos que Alá e Yahvé, Deus é apenas um nome, né? Que Deus nunca se apresentou, se manifestou como Deus. Eu sou aquele que sou. Bom, o Nome da Rosa, o que é o Nome da Rosa? É um livro, primeiro foi encontrado em pesquisas. Umberto Eco, um grande escritor italiano, ele comprou num sebo manuscritos, ele encontrou manuscritos onde falava sobre esse mosteiro. E ele escreveu um livro, ficou muito rico. O resto da vida comprou sítio, comprou carros, apartamentos em Turim. Ele escreveu esse livro e depois foi feito um filme. O Willy de Baskerville e seu pupilo eram franciscanos, foram a esse mosteiro porque havia muitas mortes lá. Os copistas, na Idade Média, para traduzir o hebraico, o aramaico, o grego para o latim, eram os copistas. De manhã cedo, com lamparina, até o final, ficavam corcundas, cegos, óculos eles não tinham, até o William de Baskerville, por exemplo, aparece com óculos, sem essa haste aqui, com óculos, é uma coisa do demônio, o astrolábio, qualquer instrumento, a bússola, a ampulheta, tudo isso era coisas do demônio. Tudo tem que ser baseado na oração.
E havia uma coisa interessante, esses copistas copiavam e descobriam coisas interessantes. E depois que já sabiam demais, ao folhear, botavam veneno no livro, ao folhear na língua, molhar para folhear, as folhas morriam envenenado. E isso ele foi descobrir. E quem dirigia esse mosteiro eram os frades beneditinos, coisa da minha ordem, beneditinos. E quem era o Tomás de Torquemada? Era frade dominicano. Quem criou a Inquisição na igreja foram os dominicanos. E este filme leva a descobrir o que tanto assustava o reitor desse convento. Era principalmente o livro de Aristóteles. Sabemos que Aristóteles dizia que tudo se descobre por 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Pois tem um 6º sentido. Mas a questão aristotélica, tanto que na Idade Média, lá pelo século IX, o Tomás de Aquino, um grande bispo, começou a trabalhar mais com as questões aristotélicas. Mas tanto Agostinho de Hipona, no século V, era mais platônico. Era questão de fé, apenas fé, não se discute. Eu, por exemplo, gosto muito de discutir e tentar entender Deus. Eu busco Deus na ontologia. Eu quero entender. E aquilo que eu não entendo fica baseado na fé. Mas o Aristóteles trabalhava com a lógica. O ventre, foi o primeiro homem a desenhar um ventre com feto, Aristóteles. E isto, imagina, não podia descobrir. O filme é interessante, mas fica aqui mostrando que a Inquisição, ela foi cruel. Vamos pegar o exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. Isso foi no século IV, o Concílio Vaticano, no Concílio de Nicéia, no ano 325, Constantino que decretou que parasse de brigar os cardeais e ali o Papa discutindo sobre 3 em 1, Jesus é uma pessoa, Deus é outra, o Espírito Santo quem é. Aí não tinha nenhuma definição, o próprio Constantino, analfabeto, que não era da religião, era o imperador romano, deu o veredito. É isto e ponto. Até hoje carregamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para mim é indiferente. Né? A verdade só vou saber quando partir, quando desencarnar. Questão de fé. Fides et ratio. Tenho fé e razão. Fica hoje sobre isto, sobre a Inquisição, que ela foi cruel, principalmente na Península Ibérica, torturando, matando, que a igreja nem quer discutir sobre isso. Ela não quer mexer no lixo da história. Ela não vem ao público pedir perdão de quantas pessoas foram assassinadas por pensar diferente. Até a próxima.